Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papiando com Carlão, aqui pela nossa querida TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você toda terça, quarta e quinta-feira, sempre com um programa inédito. Lembro vocês que sempre às 19 horas e tem a reapresentação no mesmo dia às 23 horas, né? Se você me perde às 19, você me encontra às 23, com certeza. Estamos pela TV aberta, canal 48.1, pela Vivo, canal 518 e pela Claro Net, canal 522. Aproveito também a chance aqui de deixar sempre o nosso contato da nossa produção através do WhatsApp, 13 95 550 0001, 13 95 550 0001, para você mandar a sua sugestão de pauta, mandar a sua crítica, elogios e afins, que eu acho muito legal essa linha de comunicação com vocês. Aproveita e já segue aí, @papeando com Carlão, tudo junto pelo Instagram, e todo o programa também fica registrado na rede YouTube, @papeando com Carlão também. E a intenção da gente fazer esse talk show regional é justamente trazer histórias e pessoas que fazem a história aqui da nossa cidade de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Mongaguá, Itanhaém, Praia Grande, Bertioga, de toda a Baixada Santista. E o assunto de hoje é aquele assunto muito pertinente, que todo mundo tem uma bela saída ou uma alternativa, então eu resolvi trazer ele aqui para ele bater um papo comigo e me explicar. Afinal de contas, ele é advogado especializado em direito internacional e de imigração, ou seja, a pessoa certa para tirar qualquer dúvida. Quem está aqui comigo hoje é meu querido Dr. Fábio Gioppo. O Dr. Fábio também é CEO da Gioppo e Conte. Afinal de contas, é uma empresa referência em cidadania europeia. Sempre o melhor assunto, sempre a gente ir pelo melhor caminho quando a gente quer resolver alguma coisa. Então eu trouxe o Dr. Fábio aqui para tirar as nossas dúvidas. A gente vai começar a falar sobre a Corte Italiana reconhece cidadania por sangue como direito constitucional. Doutor Fábio, obrigado por você ter vindo aqui bater um papo comigo. Você é o cara da imigração, você é o cara que você entende do assunto. De novo, o melhor caminho que a gente encontra para resolver uns problemas é pelo caminho certo. Concorda? Concordo plenamente. Carlão, muito obrigado pelo Obrigado convite. você, doutor. Prazer estar aqui com você. Muito legal. E falar de um tema que é tão polêmico, principalmente hoje em dia, né? As pessoas buscam sempre a cidadania como alternativa e a gente tem passado por um momento de muita polêmica na cidadania italiana. Né? Por que as pessoas buscam? Pois é. Bom, primeiro que a gente busca a cidadania por um reconhecimento originário, né? A gente resgatar as origens. Eu falo que existe uma Itália fora da Itália aqui no Brasil. Sim. É a maior colônia italiana fora da Itália. Nós somos em 32 milhões de ítalos descendentes. A gente vê bairros, cidades, lugares que possuem um dialeto comum ali, cultura, gastronomia muito viva da Itália, né? E acho que esse é um dos principais motivos quando a pessoa fala em buscar o reconhecimento da cidadania italiana, honrar as suas raízes. Mas não só isso. A cidadania italiana traz muitos benefícios. Né? Para o mundo inteiro? Para o mundo todo, porque quando a gente fala em força de um passaporte, a gente se refere aos tratados internacionais que esse país tem com os demais países, a relação internacional. Entendi. Então, hoje, a Itália, o passaporte italiano, é um dos passaportes mais fortes do mundo, se não o mais forte. Que legal, hein, doutor? Isso quer dizer que ele tem muitos acordos internacionais, por exemplo, com os Estados Unidos. Então, um italiano reconhecido ou um italiano nascido na Itália não tem a menor diferença, somos todos italianos. Um italiano, então, um cidadão italiano, ele não precisa mais de visto, passar por essa burocracia do visto, ficar aquela apreensão se vai ser aprovado ou não. Basta você fazer um comunicado no próprio site, explicando o motivo e a data que você está indo para os Estados Unidos. E pronto, você tem essa aprovação. Muito simples assim. Fora possibilidade de investimentos fora do Brasil. Quando a gente fala também, por exemplo, em planejamento previdenciário, existe um acordo entre Itália e Brasil na esfera previdenciária, onde você pode somar o seu tempo de contribuição, o seu planejamento previdenciário no Brasil e começar a fazer um na Itália, você soma os dois e você consegue acumular o tempo. Eu posso me aposentar pela Itália? Pode. É isso, quer dizer? Exatamente. Se você for um cidadão italiano, sei que você é português, mas você também tem esses benefícios. Eu sou ali pertinho, eu sou ali ao pé. Mas sua esposa é italiana. Então, a gente pode pensar nisso. Então, obviamente, é uma única aposentadoria pelo tempo, você soma o tempo, mas aí você recebe proporcional em cada um dos países. Fora a liberdade de viajar, né? Eu também acho. A minha sócia, ela está agora na Itália.
E a primeira coisa que ela mandou pra gente o vídeo é quando ela chegou ali no aeroporto, aquela fila de 3, 4 horas, passando do lado, e ela teve um acesso. Passaporte bonitinho, assim, dando tchau. Pois é. A gente até postou nas nossas redes sociais. Então são diversas vantagens. A gente fala que a cidadania italiana ela abre portas para o mundo. Principalmente quando a gente fala, todo mundo tem um planejamento de saúde, um planejamento de vida. E por que não pensar hoje no mundo globalizado, você pensar num planejamento imigratório? Faz sentido isso. Total. É muito legal isso. No meu cartão, assim como do italiano, também deve ter o número de utente. Você tem até um seguro, quer dizer, um seguro não, mas você tem uma assistência médica onde funciona muito bem. Aquele cartão tem um chip. Exato. Eu me lembro de estar em Portugal e tomar a vacina lá e fazer exame lá, tranquilamente isso. Você é um cidadão. Eu sou um cidadão e os benefícios são muito legais. Eu tenho acesso muito à Universidade de Coimbra. Eu aqui sou coordenador de um curso de biomedicina da Unisanta. Eu sou biomédico. E lá eu consigo transitar isso muito bem como analista clínico. Se você for pensar até para a validade de você estar atuando lá, ajuda bastante. E nada melhor do que você ir pelo caminho certo. Quando eu fiz a minha foi em 99, então já fazem 26 anos, 27 anos que eu fiz a minha. Para os meus filhos foi muito mais fácil. Sim. Eu acabei fazendo lá, tal, mais fácil. Mas o melhor caminho que a gente tem é justamente estar consultando uma pessoa que atua nessa área do direito internacional. Quer ver o que pode complicar a sua vida? Doutor, a gente já ouviu falar que tem várias formas de você fazer isso. Eu ouvi uma lenda que você ia para a Itália, você ficava lá comendo pasta, um Brunello de Montalcino, maravilhoso, durante 40 dias, 50 dias, provando que eu morava lá. Eu não entendi. Me explica como é que funciona isso. Eu, italiano, quer dizer, queria cidadania, eu ficava lá 40 dias, mas o meu visto era qual? Turista ou eu estava tirando o visto? Isso pode complicar a minha vida ou não? Excelente, Carlão. Hoje não existe mais essa via, né? Até março do ano passado existiam 3 vias para fazer o reconhecimento da cidadania. 3 vias? 3 vias. Era a via consular, a via administrativa presencial e a via judicial, que é hoje a única que existe. Que é o que você faz. Que é o que a gente faz desde o início. Você tem? Tenho a cidadania. Então foi pelo amor ou foi pela dor que você entrou nisso, doutor? Eu comecei pelo amor. Olha lá. Tive uma dor e aí surgiu a profissão de cidadania italiana. Um cara apaixonado, todo de azul, bonitão, mas adulto. Então, o que acontece? Hoje, a gente sempre trabalhou com a via judicial. Essa via que você se refere, que é a presencial, ela é um dos motivos de hoje a cidadania também estar nessa polêmica toda. Por que acontece? As pessoas, elas compravam uma ideia de você ter um reconhecimento muito mais fácil, muito mais célere. Parece coiote, né? Não parece? A gente até, inclusive, no nosso meio da cidadania, a gente usa esse nome de coiote da cidadania. Coiote. Vou atravessar você e tal. Exato. Então, o que acontece? É uma pessoa que foi lá, fez a cidadania, entendeu como que era o processo, viu que ele poderia vender isso. E aí ele começava a fazer essa assessoria para as outras pessoas. Que furado. E falava o seguinte, olha, vem para cá que eu consigo reconhecer a sua cidadania em 3 meses. Era isso que prometia a via presencial. Só que acontece, a gente tem que entender que a lei estabelece que a via administrativa que não existe mais, você precisava ter o ânimo de residência. Ou seja, você precisava comprovar que você estava residente. Realmente, tecnicamente, de fato e de direito. Tá. E o que as pessoas faziam você vem para a Itália, vem com o seu visto de turismo, e em 3 meses eu resolvo sua vida, você tira a sua cidadania, pega seu passaporte e vai embora. E voltava para o Brasil. Rolava isso? Tinha isso, doutor? Tinha. Isso é o que mais acontecia. Só que isso é fraude. Porque o que acontece? Para você aplicar a cidadania por residência, você tinha que comprovar residência e aplicar um permesso, uma permissão que chama-se permesso de soggiorno. Sim. Então fazia essa aplicação dessa permissão e você ficava regular. Poderia o Vigili passar em 30 dias? Sim, mas ele poderia levar até 6 meses para passar. E independente do tempo que ele passasse, você estava regular. Se você aplicasse... gente que foi, teve que voltar e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E o que acontece? A pessoa que fez a aplicação da cidadania por presencial, mas sem aplicar a residência da forma correta, cometeu uma fraude. Ou seja,
se houver uma fiscalização na comune onde fez essa cidadania, você pode ter a cidadania revogada. E isso aconteceu com centenas de brasileiros. Tá? Você tem algum caso assim, doutor? A gente tem alguns casos emblemáticos, inclusive no escritório, alguns de cidadania revogada, que depois a gente tentou, enfim, auxiliar em algumas coisas, mas principalmente o que acontece? Algumas pessoas, e a gente tem 3 casos no escritório, que respondem por um processo criminal internacional, porque você fere a lei de nacionalidade. O coiote ferrou o cara, com certeza. Pois é, e qual é a responsabilidade desse cara que sumiu no mundo? Não, nenhuma. Ficou para o requerente, ficou para o cliente. Né? Tem que ter muito cuidado quanto a isso. Por isso que o assunto é altamente pertinente. A gente está falando da Giopo e Conte. Já acessa aí, ó, Giopo e Conte, tudo junto, Giopo com 2 P's, giopoeconte.com.br, e também siga no Instagram, @Giopo com 2 P's e Conte, tudo junto, Giopo e Conte. A gente vai ver uma informação que é válida. O meu medo é aquilo que a gente vê hoje na rede social. Acesse aqui, o cara te dá casa, comida, deixa você, ele resolve a sua vida. Cuidado com essa promessa muito fácil, que com certeza pode te dar problema lá na frente. Lembrando que a Giopo e Conte fica aqui em Santos, na Avenida Conselheiro Nebias, número 444, conjunto 1705. Quero deixar bem claro aqui que eu não estou fazendo propaganda de nada. É um serviço de utilidade pública, onde a gente traz um advogado, um doutor, referência no assunto, aonde a gente consegue trazer uma tranquilidade e uma dor de cabeça futura que você possa vir a ter com um possível coiotezinho. Nem papa faz milagre, e oração tem que ter ação também. Nem que você reze, tem que ter oração. Então, Dr. Fábio Giopo, especialista em direito internacional, vai te ajudar bastante. Esse assunto de cidadania gira muito em rodinha entre familiares, né, que se juntam, ou entre amigos, e ouvi falar. Vamos pelo lado certo, que o papo fica muito legal. E a gente volta já já com o Dr. Fábio Giopo. Olá, estamos de volta aqui com um papo super legal, super interessante com o Dr. Fábio Giopo. A gente está falando justamente da cidadania italiana. Resumindo, vamos lá, doutor, vamos agora fazer o tal do bate-bola, né, para a gente ter as informações rápidas. Corte italiana reconhece cidadania por sangue como direito constitucional. Como é que está a história hoje? Perfeito. Importante trazer esse cenário. Março do ano passado, Tajani, ministro das Relações Exteriores, ele faz a declaração de um decreto que traz a restrição à cidadania italiana. Tá. Como é que funcionava a cidadania anterior a isso? Sempre foi uma cidadania que a gente fala que é um direito originário, que ele se aperfeiçoa com o nascimento da pessoa. É um direito de sangue, ou seja, não importa onde você nasça, mas quando você conseguir comprovar que você tem sangue italiano, você tem direito à cidadania. Como que funciona isso? Basta você comprovar que você tem um grau de parentesco direto com o italiano que nasceu na Itália, o seu avô, bisavô, trisavô, tetravô, quem for ele, enquanto você conseguir se comprovar independente da geração, você tem direito ao reconhecimento da cidadania. Isso foi por muitos anos, até que em março o Tajani traz uma restrição com esse decreto. Ele limita apenas para filhos e netos. E essa discussão ficou por muito tempo, durante esse ano todo, até que ele foi transformado em lei. Não quer dizer que a lei, agora, por ela estar vigente, que a gente não tem como discutir a inconstitucionalidade dessa lei. A gente entende que ela é inconstitucional. Primeiro que ela fere alguns direitos constitucionais, como, por exemplo, a isonomia e a igualdade entre o cidadão italiano. Quer dizer, dessa maneira, quando você traz essa restrição e restringe as gerações, você cria aqui categoria de italianos. Entendi. E você não pode criar esse tipo de situação. Tá. Né? Fora que a gente discute muito sobre a irretroatividade do direito. Se é reconhecido como um direito originário, que ele se aperfeiçoa no momento do nascimento, o fato de a pessoa não ter manifestado a pretensão do seu direito não quer dizer que ela tenha perdido. Então uma lei posterior não pode retroagir para retirar um direito que se aperfeiçoou no seu nascimento. Faz sentido. O fato é, ok, você quer mudar a sua lei de nacionalidade, e assim aconteceu com alguns outros países que pertencem à União Europeia, assim como a Itália também é um membro da União Europeia. Todos os países que pertencem a este bloco, quando fizeram alguma mudança na sua lei de nacionalidade, eles fizeram de forma gradativa.
Ou seja, aplicaram uma vacância para as pessoas, porque você não pode ter uma perda de um direito. Quer dizer, se o decreto fala que antes, do dia 28 para frente, somente filhos e netos, então quer dizer que você dormiu italiano no dia 28, acordou no dia 29 sem ser mais italiano? Exatamente. Isso que a gente discute muito. Então agora não tem mais como fazer o reconhecimento porque eu sou um bisneto? Não, não é isso. A gente agora continua essa discussão junto ao judiciário. Tivemos uma primeira decisão junto à Corte Constitucional a respeito de um processo, foi o processo de Torino, que era um processo fraco, que ele não trazia um combate direto a essa inconstitucionalidade, mas agora no dia 9 a gente tem a audiência de 2 grandes processos, que é de Mantova e Campobasso, que aí sim eles vão discutir sobre a inconstitucionalidade desse decreto. Mas vale também reforçar que há 2 semanas atrás a Corte de Cassação ela se manifestou a respeito de um processo e a respeito dessa questão, e ela reconheceu que a cidadania é um direito originário e imprescritível. Imprescritível. Exato. Você falou Corte de Cassação. A Corte de Cassação, só para entender, para ficar claro para as pessoas. Corte de Cassação é como se fosse o STJ aqui no Brasil, ele discute sobre o direito, e a Corte de Cassação é como se fosse o nosso STF, que discute questões constitucionais. Tá? Então a gente ainda está nessa grande discussão, ainda tem muita gente fala assim, eu costumo dizer que o jogo só acaba quando termina. Exatamente. Então a gente ainda tem muita discussão. Tem prorrogação. Exato. E aí as pessoas ficam assim, mas então eu vou esperar um pouco para eu entrar com o meu processo. Justamente essa que é a oportunidade. Agora é a hora de você se movimentar. Exatamente, agora que é a hora. Porque se o direito ainda existe, claro, você já está se antecipando a uma situação, porque depois que esse cenário se definir, você já está preparado para poder entrar com o processo. Porque as pessoas têm que entender, Carlão, que a partir do momento que você tem a sua iniciativa de iniciar o processo, você não protocola o processo na hora, que é um processo judicial. Antes disso, a gente tem um preparo de uma pasta documental. A gente tem que construir essa árvore genealógica. A gente tem que buscar todos os documentos da pessoa até o seu ascendente. A gente tem que fazer tradução, apostilamento, preparar uma pasta documental que é ela que fundamenta o processo. Não é só preencher a via amarela, não. Quer dizer, tem muito papo, aí tem muita coisa. E quando a gente vai entendendo a história, é sensacional. A tua explicação é sensacional. Dá pra gente entender muito bem. E a hora é exatamente agora. Você foi muito bem feliz. E a portuguesa? Portuguesa. Você faz também? A gente trabalha com cidadania portuguesa também, né? Minha sócia, inclusive, é portuguesa. Eu sou italiano, somos 3 sócios, 2 são italianos e uma portuguesa. Tá 2-1 esse jogo. Tá 2-1. Mas você faz também. Mas vocês estão ganhando porque vocês foram pra Copa, a gente não, né? Ele vai entrar nesse assunto, vai ter que fazer um programa só dele de Copa. Pois é. A cidadania portuguesa, ela tem um limite que a regra é somente para filhos e netos de portugueses, né? Exatamente. Poxa, Fábio, mas eu sou bisneto. Tá, mas quem que é o neto? Seu pai ou sua mãe? Se ele está vivo, seu pai, por exemplo, seu pai é o neto, ele está vivo, ele pode. A gente faz o reconhecimento dele, ele passa a ser um luso brasileiro, então português, e aí ele pode transmitir para você como filho. Poxa, Fábio, o meu avô é neto, então ele está vivo? Tá. Então ele faz, e aí depois você pode fazer como neto, ou seu pai faz como filho, e depois você como filho. A escadinha, você tem que seguir essa escadinha, a cidadania portuguesa. Basicamente é assim que funciona. Pode ter os dois? As 2 cidadanias? Você pode ter várias cidadanias desde que a cidadania seja de origem. Entendi. Então, se você tem um vô português, um vô italiano, um outro vô italiano, uma avó alemã, você pode fazer várias cidadanias desde que seja de origem. Entendi. Eu pensei que como fosse só mercado comum europeu, União, né? União, você só poderia ter uma só, não sabia que poderia ter aí a gente fala no caso, a gente fala de concessão, nacionalização, que aí não é uma cidadania originária. Aí é um ato de concessão do Estado, por exemplo, uma via matrimonial, ou de repente por tempo de moradia, aí é uma outra regra específica. Mas que legal, um assunto sensacional. Eu estou aqui dando uma viajada, a gente sempre traz o caso para nós, né? E você estava expondo aqui para nós que isso traz muita qualidade de vida, oportunidade profissional, inclusive previdenciária. A gente até pode, assim, tentar até depois marcar um próximo
bate-papo, porque eu achei o assunto altamente pertinente. Você explica muito bem sobre a parte previdenciária, que a gente não sabe nada de parte previdenciária. Nós não fomos instruídos para isso e na faculdade a gente não teve isso. Então na escola a gente não sabe que tem isso e é um assunto muito legal também. Eu estou aqui trazendo o assunto para mim. A minha filha tem 15 anos. Ela foi para Cambridge. Ela ficou lá um mês, tal, e com uma proposta oferecida pela escola mesmo, para ela voltar e fazer a universidade lá na área de biotecnologia, que é uma área que ela tem um interesse grande. Resumindo, é muito mais viável para minha filha entrar como cidadã europeia do que como brasileira. Sem dúvida. Por quê, doutor? Porque o que acontece? É o acordo internacional que existe entre os países, né? Você explicou isso aí do passaporte, exatamente. Então, a pessoa que é um cidadão europeu, ele tem muito mais facilidades, exemplo, com os Estados Unidos, por causa dos acordos internacionais que existem, né? Então, isso abre portas, traz uma facilidade muito grande para uma aplicação, para uma moradia, para estudo, até mesmo na própria Europa, né? Hoje, só para você ter uma ideia, obviamente que isso não é um valor exato, mas eu posso falar, exemplo, uma faculdade pública em Roma. Se hoje um cidadão italiano, eu sei porque tem um cliente nosso que ele reconhece a cidadania da família inteira e o filho dele está estudando medicina em Roma. Em Roma. Eu tenho um aluno que foi para lá. Pois é. Você viu o custo? Risório, né? Você viu o custo? Você fala ou fala? Não, você fala. Depois eu falo da bolsa. Ainda tem uma bolsa? Tem a bolsa, mas hoje um cidadão europeu, ele vai ter ali, ele vai pagar mais ou menos em torno de 492 euros no ano. É uma taxa anual. 60 euros por mês. Para estudar numa das melhores universidades do mundo. E a referência, a Universidade de Roma é maravilhosa. Exato, o estudo, você não tem ideia como na parte da saúde avançou muito. Exato. Pesquisa clínica, o futuro da saúde é pesquisa clínica, aonde procedimentos médicos vão ser feitos para você, para o doutor Fábio. Não vai ter tanto um procedimento operacional padrão. Vamos tratar o doutor Fábio das necessidades que o doutor Fábio tem. Um remédio para o Fábio vai se agir da forma tal, para o Carlão da forma Y. Então a pesquisa, eles investem em pesquisa clínica bilhões, você não tem? Indústria farmacêutica, investindo dinheiro. Então, quer dizer, vale a pena. E para você até pensar em construção de futuro mesmo. De novo, doutor, papo sensacional. Você vai ter que voltar. Porque eu tenho mais pergunta aqui. Você vai ter que voltar, porque o teu papo é sensacional. E aonde a gente consegue ver, é uma coisa palpável. Você fala em lei, você fala isso, é exatamente isso que a gente quer. Vou resumir mais um pouquinho. Demora muito para sair? Uma cidadania? É um planejamento que a gente tem que entender a necessidade da pessoa. Hoje é um investimento que a gente fala que é a médio prazo. Hoje, para você dar entrada a um processo e você ter uma sentença reconhecendo a sua cidadania, a gente fala em prazos estimados, né, porque não dá para a gente cravar um prazo, mas vamos falar aí do momento ali, do início do processo até uma sentença, a gente fala aí de 12 até 30 meses para ter um reconhecimento de uma cidadania. Tá vendo como é diferente o papo? É isso mesmo. Demora, é isso mesmo. Não adianta a gente querer prometer com antes. Nós temos resultados com menos tempo? Sim. Só que também não dá para a gente prometer algo que não fica na nossa gerência. É lógico. No momento que eu protocolo o processo, a gente fala que é um ato discricionário do próprio tribunal. Então a gente acompanha esse processo junto ao tribunal. Pode ser que tenha um andamento mais célere, mas pode ser que demore. Então é importante que a gente sempre traga a informação de forma muito transparente. Sensacional, doutor. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns mesmo. Parabéns aí à nossa querida Giopo & Conte, uma empresa muito séria que a gente fala de cidadania, tratado com advogado especializado em direito internacional e de imigração. De novo, já segue aí, @Giopo & Conte, Giopo com 2 P's, Giopo & Conte, tudo junto. Para você que me assiste, um grande beijo, o papo de hoje foi sensacional. Ele volta que eu vou abrir uma caixinha de perguntas para o Dr. Fábio, que ele vai vir aqui para responder todas, porque é um assunto muito pertinente, interessante a todos, e eu digo assim um pouco necessário, né? É bom a gente sempre ter um planejamento, e a gente quer o melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, e com planejamento fica muito mais fácil. Dr. Fábio, obrigado mais uma vez. Carlão. Grande abraço. Para você que me assiste também, grande abraço, valeu, tchau, tchau.